E analisa esse apoio da Marina Silva, um pouquinho de pesquisa, faz um resumo aí pra gente, Paulinho, de tudo que você viu aí, que a gente relatou por aqui. Já pode falar que a Marina Silva é de esquerda ou ainda é exagero? Fica à vontade, querido. Aqui você fala o que você quiser. Só queria saber se a Marina Silva já é considerada de esquerda nesse momento. Olha, o que eu acho que vale mais a pena aqui comentar, porque pesquisa do IPEC agora vai ter todo dia. Então, eu vou deixar isso um pouquinho de lado para a gente esperar ver o resultado. Acho que no final das contas as pessoas vão acabar descobrindo se o IPEC funciona ou se não funciona quando chegar a época das urnas. Posso dizer para vocês que o tracking presidencial da campanha do presidente e o IPEC hoje são dois planetas completamente diferentes. Quem está certo ou não a gente vai descobrir na hora da eleição. Eu gostei da parte que o presidente, Paulo, reconhece que ele não foi feliz numa fala especificamente durante a pandemia, essa do eu não sou coveiro. Eu achei bom que ele fizesse esse reconhecimento. Agora, eu quero esperar para ver se isso vai acontecer dos outros lados também, né? A gente podia começar, talvez, não sei, se um governador, um certo governador que prometeu que a vacina dele tinha 100% de eficácia, será que ele vai rever essa fala? Ou os outros governadores que prometeram que o lockdown ia funcionar, ia salvar vidas, trancaram as pessoas em casa, será que depois dos múltiplos estudos, inclusive o do John Hopkins, o mais famoso, concluindo que os lockdowns não serviram para nada, exceto para arruinar as economias, será que eles vão se desculpar? Será que todos aqueles que obrigaram seus funcionários, os reitores de universidade, os donos de escola, todos que obrigaram as pessoas, inclusive criança, a se vacinar, será que agora que o CDC reverteu, o CDC aqui dos Estados Unidos reverteu essas políticas, será que essas pessoas vão se desculpar? Será que vão rever as suas falas? Será que vai ter retratação do Google, do Twitter, do Facebook, né, que prometeram? A gente não podia sequer discutir certos tratamentos e certas drogas que poderiam ter salvado muitas vidas. Será que eles vão se retratar? Será que a imprensa vai se retratar? Lembra do William Bonner, naquele editorial do Jornal Nacional, em tom de ameaça, de que a história ia julgar as pessoas? A história julgou. Será que ele vai se retratar? Será que a Renata Vasconcelos, essa que agora diz que o fique em casa era se puder, isso já pode ser considerado retratação? A Maria Júlia Coutinho, quando dizia que o choro era livre, o choro daqueles que ficavam em casa, que tinham que ficar em casa e muitas vezes não conseguiam se sustentar, não conseguiam botar comida na mesa das famílias? Será que os jornalistas que falavam que sextou com queijos e vinhos dentro de casa, enquanto as pessoas só tinham água na geladeira, será que vai ter retratação? E eu estou falando tudo isso, Paulo, para a gente entender o estado de loucura, e eu falo aqui tecnicamente, porque é uma sociedade histérica, uma sociedade que, nesse momento, está deslumbrada com o fato do presidente rever um item na fala dele, né? Em vez de nós fazermos uma revisão das políticas públicas fracassadas, defendidas pelo Lula, por exemplo, aquele que agradeceu a natureza pelo coronavírus, né? Lembra dele? Em vez da gente estar discutindo essas políticas públicas que foram aplaudidas, incensadas pela mídia, pelo velho jornalismo, em vez de nós estarmos discutindo isso, nós estamos discutindo aqui, o presidente, em todas as declarações, no momento de fúria, ele falou, coveiro, né? Agora, as políticas públicas defendidas pelo Bolsonaro, essas foram corretas. Acertou em praticamente tudo que defendia. E eu falo isso do ponto de vista de um observador privilegiado, porque quase tudo que o presidente Bolsonaro defendeu que fosse aplicado no Brasil foi de fato feito aqui na Flórida. Foi de fato aplicado aqui na Flórida. Contra lockdowns, contra a obrigatoriedade de máscara, contra vacinação obrigatória e passaporte de vacina, vacina para quem quisesse tomar. Quase tudo que o presidente defendeu foi aplicado aqui na Flórida. Resultado, em quase todos os levantamentos, a Flórida foi o estado que melhor se saiu do ponto de vista econômico e um dos que melhor se saíram do ponto de vista de saúde. Se o Brasil tivesse aplicado, como a Flórida, o que o presidente Bolsonaro defendeu, nós estaríamos numa situação muito melhor. Agora, cadê a retratação desse povo? Cadê a retratação dos que defenderam o oposto? Bom, em primeiro lugar, é um monte de mentira, né? As pessoas têm que se acostumar a ouvir essas mentiras que são repetidas pelos jornalistas capachos da grande mídia, do establishment. As pessoas têm que se acostumar a ouvirem esse tipo de coisa. A imunidade de rebanho não funcionou, apostou na imunidade. O que salvou, o que acabou com a pandemia foi exatamente a imunidade de rebanho. Não foi vacina. Não foi vacina. Tem uma coisa que hoje é consenso na comunidade. O negacionista. Cala a boca.
Não, cala a boca não, você não tá falando com você no espelho não. Baixa a bolinha, cala a boca não, segura tua onda. Peraí. Bom, se eu puder retomar minha fala agora sem interrupção, vamos lá. O que eu estava dizendo é que a imunidade de rebanho foi exatamente o que acabou com a pandemia, não as vacinas. As vacinas que prometiam que haveria eficácia de 100%, absolutamente falso, afirmação falsa e mentirosa das autoridades, dos governadores. Ora, eu não preciso demonstrar isso para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que pegaram a vacina e morreram? Ou tomaram a vacina e morreram? Ou que pegaram a doença múltiplas vezes depois de múltiplas doses de vacina? Ora, o próprio presidente dos Estados Unidos, o que se mostrou mais eficaz, inclusive, diante dos estudos do próprio CDC, do Centro de Controle de Doença Americana, foi o quê? A imunidade de rebanho. Pessoas que contraíram alguma forma da Covid se tornaram imunes, ou pelo menos mais imunes à doença. Muito mais do que qualquer vacina. As políticas de máscaras contra crianças, em crianças, por exemplo, na escola, múltiplos estudos demonstrando o quanto isso foi nocivo e eficaz. Ora, o estudo da Johns Hopkins sobre ineficácia dos lockdowns e do desastre que isso causou nas economias foi o estudo mais amplo já feito sobre esse assunto e feito pelo hospital mais respeitado, hospital universitário mais respeitado do mundo, dentro dos Estados Unidos. Ora, os países que aplicaram lockdown, esses sim são os países que estão revertendo. Agora, a gente tem aqui na Flórida o melhor dos exemplos, porque nós tivemos a comparação entre a Flórida, que adotou exatamente as políticas que o Bolsonaro defende, e Nova York. E aí vale a gente buscar os números. Nova York, que adotou lockdown, vários lockdowns, os mais severos dos Estados Unidos, passaporte de vacina, uma série de coisas. Nova York, final da pandemia, Nova York teve 3,51 mortes por milhão de habitantes, a Flórida 3,40. No final do ano de 2020, o desemprego em Nova York era de 8,8% e o PIB de Nova York tinha caído 8%. Na Flórida, no final de 2020, eram 6% desempregados e o PIB caiu 2,8%. Em abril de 2022, uma ONG aqui nos Estados Unidos, o Committee to Unleash Prosperity, comparou o desempenho dos estados americanos, os que fizeram lockdown e os que não fizeram. Nova York, Califórnia, Nova Jersey e Illinois, que foram os estados que fizeram os lockdowns mais severos aqui nos Estados Unidos e que adotaram todas essas medidas, passaporte sanitário e tudo mais, despontaram entre os piores índices do estudo. Utah, Nebraska, Vermont, Montana, Dakota do Sul e Flórida, todos com governos republicanos que adotaram medidas muito parecidas com as defendidas pelo presidente Bolsonaro, receberam as pontuações mais altas. Agora, não é só isso, não. A migração de pessoas de Nova York e outros estados governados por democratas com essas medidas para a Flórida e outros estados governados por republicanos foi absurda. A população da Flórida cresceu 211 mil residentes em 1º de julho, comparado 1º de julho de 2021 com 1º de junho de 2020. Nova York teve um declínio sem precedentes na história de 319 mil pessoas deixando o estado. Pela primeira vez em muito tempo, Nova York deixou de ter 20 milhões de habitantes. A comparação entre as políticas que o Bolsonaro defendeu e as políticas que foram defendidas pela mídia, ela é feita aqui nos Estados Unidos, porque os estados tiveram essa liberdade. Aqui nós podemos ver a diferença. E o que o Bolsonaro defendeu foi um enorme sucesso quando foi aplicado, e o que a mídia defendeu foi um enorme fracasso. Esses são os números. Não dá para brigar com eles.